Olá amigos, olá amigas. Hoje eu estava refletindo sobre o capítulo 8 de João, onde menciona a história da mulher adúltera que foi pega para ser apedrejada, em uma tentativa frustrada ali dos escribas e fariseus, gente hipócrita, que queriam pegar a todo custo o Senhor Jesus através de uma armadilha. No início agora desse capítulo 8 menciona que o Senhor Jesus estava no monte orando, como sempre fazia, e foi para o templo pela manhã para fazer os seus ensinamentos da palavra, do Espírito que ele teve ali com as suas orações. E no dia anterior desse momento, o Senhor Jesus ele foi duramente perseguido por esses escribas e fariseus. Mas depois de várias tentativas frustradas para o prenderem e o matarem, eles voltaram para suas casas enquanto o Senhor foi para o Monte das Oliveiras orar. Sua vida, a vida do Senhor Jesus, na verdade, é fundamentada com a comunhão do Senhor nosso Deus, o Pai dele. E esse é o segredo que a gente deve ter, que é a comunhão com o Senhor, com Deus, para nos mantermos fortes, para nos mantermos olhando para frente, sem se abater, na direção de Deus, fazendo aquilo com que agrada ao Senhor. Assim que o Senhor Jesus fazia. E de manhã bem cedo, quando ele foi para o templo, para fazer o que ele sempre fazia, ensinar as pessoas, chegou ali alguns religiosos, que no versículo 4 diz assim: E pondo-no no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Aqui nesse versículo mostra a hipocrisia dos que se dizem crentes e não praticam de fato os mandamentos do Senhor Jesus. Os escribas e fariseus são esse tipo de gente que nem o Senhor Jesus aguentou, que mais para frente a gente lê e entende o que o Senhor Jesus falou. Mas nesse caso, a mulher não tinha nem como se defender do pecado, porque ela fora pega em flagrante ali adulterando. E desse modo ela estava exposta publicamente e sendo acusada e sendo condenada pelos escribas e fariseus conforme a lei de Moisés. Os religiosos que o arrastaram impiedosamente ao pátio do templo, eles não fizeram isso com zelo nenhum à lei de Moisés. Não demonstraram amor, compaixão, nada. Mas sim, eles queriam tentar acusar o Senhor Jesus a todo custo. E tentaram usar nessa situação. Mas a mulher ela não tem como adulterar sozinha. E se a mulher está adulterando, o homem também está. E cadê o homem? Por que eles não pegaram o homem e foi só a mulher? Mostra que eles querem sempre pegar a parte mais fraca, o lado mais fraco. E o homem deveria receber a mesma pena, a mesma situação. Quantas pessoas acabam cometendo adultério e mesmo sabendo que estão errados, querem reverter a situação que cometeram, querendo pôr desculpas que era abandonado, que não tinha carinho, não tinha isso, não tinha aquilo. E jogam a culpa sempre no lado mais fraco. E o Senhor Jesus, ali no capítulo 5, e continua, no capítulo 5, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? A indagação ali dos fariseus, que eles tinham o sórdido propósito de encontrar motivos para incriminar o Senhor Jesus. Isto é, se ele respondesse que a mulher deveria ser condenada, estaria indo contra a lei romana, pois somente esta poderia condenar alguém à morte. Por outro lado, se o Senhor Jesus fosse contra a lei mosaica, seria acusado diante do povo de não se submeter a ela. E além disso, os religiosos queriam que o Messias caísse, o Senhor Jesus caísse em contradição nos seus próprios ensinamentos sobre compaixão, sobre perdão e todo tipo de pecador, inclusive meretrizes, que assim se diz.
No versículo 7, continua. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Aqui, como a gente leu, como insistissem, eles estavam insistindo, querendo uma resposta do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não dando a mínima para aquele povo. Enquanto a insensibilidade espiritual impedia que os religiosos vissem o sofrimento interior daquela mulher, o Senhor Jesus via sua dor e desejava restaurar a sua vida. Aqueles hipócritas, fariseus e escribas, eles fizeram um favor para aquela mulher. Eles acharam que ia humilhá-la, ia apedrejá-la, e junto disso iam acertar também o Senhor Jesus, ganhando 2 coelhos com uma cajadada só. Mas foi ao contrário disso. O Senhor Jesus olha diferente da gente. Ele enxergou com os olhos espirituais. Aqueles que recebem o Espírito Santo passam a ver que as pessoas naturais não veem a necessidade da alma aflita. Com isso vemos que, se de um lado a mulher indefesa e perdida encontrou pessoas cruéis, do outro encontrou a oportunidade de ser perdoada, acolhida por Deus. Ele, em sua infinita justiça, dá a oportunidade a todos, não só aquela mulher, não só naquele tempo. O Deus é real, é vivo, e Ele está aqui com sua misericórdia a todo momento por nós. Uma verdade incontestável desse versículo 7 é que todos nós somos pecadores, e diante disso somente quem é perfeito está qualificado para exercer a função de juízo espiritual e assim julgar e condenar os outros por seus erros. Muitos acreditam que pelo fato de conhecerem as escrituras, as palavras, estarem dentro da igreja, são privilegiados diante de Deus. No entanto, conhecer a verdade e não obedecer a ela torna o ser humano ainda mais culpado perante o Senhor. O pecado de quem se torna acusador é maior do que todos os pecados do acusado. A gente pode continuar aqui, mas no versículo 9 ali, só para terminar, diz assim: porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Por que começaram os mais velhos? Será que é porque eram mais experientes, mais conhecedores, ou porque realmente tinham mais pecados e a consciência bateu e viram que eles não tinham moral nenhuma para estar acusando alguém? Depois dali dos mais velhos, foi para os mais novos. O Senhor Jesus trabalhou na consciência daqueles homens, de modo que, a começar pelos mais velhos, um a um, foi intimamente lembrando da sua condição espiritual e repreendido por seus próprios erros. Todos nós não temos o direito de acusar uma pessoa porque fez isso ou fez aquilo. Qualquer coisa que a gente faça ficou no passado e a gente mudou a atitude, a gente mudou a nossa visão, a gente mudou o nosso modo de agir, não só com a gente, mas com outras pessoas ao nosso redor. Não tem quem possa nos acusar. Não tem. Senhor Jesus não acusou. Eu gosto de usar o próprio exemplo do Paulo. A minha noiva me deu essa visão. E quem foi Paulo? O pior homem contra os cristãos. E olha o que ele se tornou. O maior evangelista daquela época do Senhor Jesus. Isso mostra que mesmo que a natureza humana esteja corrompida, degenerada, ela traz dentro de si noções essenciais das leis de Deus, como a reprovação de matar, mentir, adulterar, se prostituir, roubar. Então, portanto, cabe à consciência de cada um o papel de despertar, e o ser humano deixa a parte de insensibilidade e permite a ação do Senhor Jesus, do Espírito Santo na vida de cada um.
Aqueles que com temor lutam para conservar a consciência limpa mantêm a salvação. Deus os abençoe.